A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Uma graça e paz para todos aqueles que também estão acompanhando pelas redes sociais, pelas plataformas digital. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês também. Hoje eu vou compartilhar com os irmãos nessa manhã a respeito do reino milenar. Eu vou compartilhar esse assunto. É um assunto doutrinário, doutrina das últimas as coisas, escatos, escatologia. Escatos vem da palavra grega, últimos, logia, estudo das últimas coisas. Vou compartilhar esse assunto com a permissão do pastor Antônio, porque no decorrer das ministrações do pastor, ele sempre dá umas pinceladas escatológicas. E eu sempre acompanho todas as ministrações do início ao fim e vejo que temos um ponto de vista em comum. Como batista, eu tenho uma formação teológica, desde quando me converti, sempre permaneci na Igreja Batista, fiz um seminário batista também, e como batista temos uma posição escatológica pré-milenar, que cremos que o arrebatamento da igreja sucede antes da tribulação. Após a tribulação vem o reino milenar. Depois do reino milenar vem o tribunal do trono branco. E após o tribunal do trono branco, entramos numa eternidade que não tem fim, né? Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 20. Esse é o meu texto básico, mas hoje vocês vão folhear bastante a Bíblia nesta manhã. Apocalipse, capítulo 20. Vamos orar antes de fazermos a nossa leitura, mesmo assentados. Senhor Jesus, graças te damos por esta manhã. Louvamos o Senhor por tudo que já tem acontecido, a ministração do seminário Seiva, o louvor, a apresentação do bebê, dízimos e ofertas. Graças te damos. Louvamos o Senhor por cada pessoa que aqui está presente, aqueles que saíram para poder aproveitar o feriado. Que o Senhor esteja com cada um de nós. Deus, nesse estudo, nesta manhã, que o Senhor venha, meu Pai, abrir o nosso entendimento, trazer, meu Pai, compreensão dos acontecimentos, que nós fazemos parte dele, e que em breve, meu Pai, estaremos reinando juntamente com o Senhor, porque hoje o Senhor reina em nossos corações, mas em breve estaremos num reino físico, o Senhor presente e nós reinando juntamente com o Senhor. Nos abençoe, me coloco nas tuas mãos, que o Senhor me direciona, usa, meu Deus, a minha vida como agente de bênção na vida da tua igreja nesta manhã. Em nome do teu Filho Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Pode deixar. Geralmente eu não tomo água enquanto estou ministrando, que nem lembro de tomar. Mas para que o irmão não perca o seu galardão, eu aceitei. Todos já abriram em Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6. Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente.
Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o num abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Para que os irmãos entendam de uma forma mais fácil, eu quero convidar algumas pessoas para poder fazer uma participação aqui, porque no decorrer do estudo os irmãos vão entender melhor. Eu quero convidar o pastor Francisco, mas a sua digníssima, que por favor suba aqui no altar. Eu vi aquele casal ali que tem um filhinho, né, um bebezinho. Os irmãos aqui, por favor, venha a família. Vou pedir que o meu garoto, o senhor Timóteo, por favor, também venha aqui. Para aqueles que não conhecem ainda, esse é o meu filho. Vou pedir que os dois pastores, pastor Rafael e o pastor José Carlos, também subam aqui. Eu vou apresentar eles e vocês prestem bastante atenção. Aqui, meus irmãos, talvez eu ainda vou chamar mais alguém ainda. Todos eles fazem parte das nações, da humanidade. Aqui tem pessoas convertidas, aqui tem pessoas não convertidas. Aqui tem pessoas que ainda vai nascer no reino milenar, que é o garotinho aqui, né? Então veja bem, o pastor Francisco, mas a sua esposa, fazem parte da igreja. Fazem parte da igreja, somos nós. Eles fazem parte da igreja. Essa família aqui, eles não fazem parte da igreja. Eles vão passar pela tribulação, vão converter no período da tribulação, vai chegar vivos no final da tribulação e vai entrar no reino milenar como naturais. Eles vão entrar no reino milenar com esse corpo aqui. E no reino milenar, como casal, vai nascer o filhinho deles. No reino milenar. O rapazinho aqui vai nascer, ele já é nascido, mas ele vai nascer lá no reino milenar. E durante o reino milenar, ele precisará de conhecer a Cristo. Ele vai precisar de conhecer Jesus no reino milenar. O Timóteo, ele é um judeu.
que vai passar pela tribulação, vai pregar o evangelho para este casal, que eles vão converter durante a tribulação. Então Timóteo é um judeu, não faz parte da igreja e vai ser martirizado, vai morrer por causa do testemunho da palavra durante o período de tribulação. Aqui, ele não faz parte da igreja. Ele vai chegar no final da tribulação vivo, mas não se converteu. Não se converteu. E no final da tribulação, ele será morto, extinguido. E vai, infelizmente, só uma comparação para os irmãos entenderem, como ele não chegou convertido, vai morrer, porque no reino milenar, meus irmãos, só vai começar com esse casal que faz parte da igreja, que eles voltam com Cristo, com o corpo glorificado, e vai conviver com esses aqui, com o corpo natural. Vai ter uma convivência no reino milenar, chamamos de nações ou naturais. Aqui, nações ou corpo natural, que vai entrar no milênio. Aqui é corpo glorificado. Se no a partir antes do arrebatamento, volta com o corpo glorificado. Se permanecer vivo até o arrebatamento, sobe, depois volta com Cristo para poder reinar com Cristo, né? Aqui o pastor Zé Carlos chega também ao final. Não, o pastor Zé Carlos faz parte dos santos do Velho Testamento, que vai ressuscitar com o corpo glorificado para poder reinar também com Cristo juntamente com a igreja. Porque os santos do Velho Testamento não faz parte da igreja. A igreja, meus irmãos, ela iniciou no Pentecoste. Então Abraão, Davi, Jeremias, Isaías faz parte dos santos do Velho Testamento, que vão ressuscitar para poder reinar juntamente com Cristo. Amém? Então grava isso aqui para os irmãos entenderem agora no decorrer do estudo. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado. O reino milenário, irmãos, vou trazer à memória dos irmãos alguns estudos do Seiva, que inclusive semana passada o Diogo abordou também esse assunto. O reino milenar, ele vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, nós temos um período de 7 anos, que são a última semana que o profeta Daniel profetizou, em Daniel capítulo 7, do versículo 26 até o versículo 29. O pastor Antônio tem falado muito sobre esse assunto. Como eu falo, ele sempre dá umas pinceladas nas suas ministrações, umas pinceladas escatológicas. E ele tem alertado, inclusive há 15 dias atrás, ele finalizou sua mensagem trazendo um despertar na vida da igreja, preparando a igreja para a volta de Jesus. Então, quando Jesus buscar a sua igreja, inicia o cumprimento da última semana do profeta Daniel. Daí fala o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Depois
das 7 semanas, as praças e as circunvalizações serão reedificadas. Fala da reconstrução de Jerusalém e dos muros de Jerusalém. Depois das 62 semanas, será morto um ungido, e um príncipe que há de vir. Está falando, meus irmãos, até a crucificação de Jesus. Jesus, meus irmãos, ele morreu no final do cumprimento das 62 semanas. 7 semanas primeiro, depois mais 62, 69. Depois das 62 semanas, será morto um ungido, e um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário. Fala quando o general Tito entrou em Jerusalém, destruiu o santuário, o templo. Aí vem um hiato profético. O que é um hiato profético? Quando interrompe uma profecia, entra algo na história, depois volta o cumprimento da profecia de novo, que é a última semana. A última semana, meus irmãos, a igreja foi arrebatada. E Deus volta então a trabalhar com o povo judeu novamente. Porque as 70 semanas de Daniel, ela está vinculada ao povo judeu. Quando fala 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Deus estava falando com o profeta Daniel. Daniel é um judeu. A cidade do profeta Daniel é a cidade de Jerusalém. Então, nós estamos vivendo como igreja esse ato profético. Se Jesus arrebatar a igreja dele hoje, então volta o cumprimento da profecia das 70 semanas, que é o período de tribulação. No capítulo 11 de Romanos, vocês não precisam de abrir, mas quando vocês chegarem em casa, vocês dêem uma estudada no capítulo 11 do livro de Romanos. Lá no versículo, começa o capítulo com uma pergunta: se Deus tinha desprezado, abandonado o povo judeu. Então, o apóstolo Paulo começa a responder, começa a dialogar sobre isto, falando que não. Inclusive, ele fala assim: olha, eu sou da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E ele começa a discorrer a respeito da história de Israel, do povo judeu, falando que o povo judeu, meus irmãos, rejeitou Jesus e veio a oportunidade para nós gentios. Mas lá no versículo 25 de Romanos 11, lá fala o seguinte: veio o endurecimento em parte a Israel. Veio um endurecimento em parte. Mas agora, Deus, meus irmãos, está trabalhando com o povo judeu. Deus não abandonou o povo judeu. Deus cortou o povo judeu e nos enxertou na raiz. Nós que somos gentios, agora nós somos igreja. Existem 3 povos na Bíblia: povo judeu, povo gentios e nós, a igreja. O reino milenar, ele inicia quando finda o período da tribulação, os 7 anos da tribulação. E o reino milenar está intimamente ligado com o povo judeu. Por exemplo, por que o diabo sempre tentou eliminar os judeus? Sempre. Por quê, meus irmãos? Entra no estudo de semana passada, quando o professor Joffre falou a respeito das alianças de Deus com o povo no decorrer dos séculos. Tem aliança abraâmica, tem aliança adâmica, depois vem aliança feita com Noé, depois vem aliança mosaica, dentro da aliança
vem a aliança abraâmica. Qual que é a aliança de Deus com Abraão? Deus prometeu, meus irmãos, uma terra. Deus deu os limites da terra para Abraão e a sua descendência. Deus prometeu para Abraão que todas as famílias da terra serão benditas, abençoadas. Essa é uma aliança. E o inimigo sabe disto. O adversário sabe dessa aliança. Existe, meus irmãos, aliança davídica. O que Deus prometeu para Davi? Que nunca iria faltar um sucessor. Que o trono de Davi seria eterno. Jesus vem da descendência de Davi. Existe, meus irmãos, a nova aliança, que nós fazemos parte dessa nova aliança. Quando Hitler tentou, meus irmãos, eliminar os judeus da face da terra, era uma estratégia do inimigo, porque se eliminasse os judeus, não teria milênio. Não tem milênio, não seria, meus irmãos, concretizado o plano de Deus para com o povo judeu. Por que as nações ali no Oriente Médio sempre ameaçam eliminar, varrer Israel da face da terra? Pode ter certeza, isso nunca vai acontecer, porque Deus guarda, Deus tem promessa, Deus tem aliança ainda para se cumprir. Aliança abraâmica, aliança davídica e aliança mosaica. Deus disse na aliança com Moisés, que teria, meus irmãos, o reino sacerdotal. Então, nunca, você lembra do Kim Jong-un, que ameaçava eliminar Israel? Na época do presidente americano Barack Obama, ficou 4 anos aquele joguinho, lá o baixinho lá, ameaçando, o Barack Obama não posicionava, ficou 4 anos. O dia que o Trump assumiu, foi lá e falou assim, olha, continua ameaçando que eu te elimino vocês da face da terra. Acabou. O Kim Jong-un parou de ameaçar. Da mesma forma agora, o Irã, o pastor Antônio sempre fala a respeito desse assunto, ele chama lá o Irã a cabeça da serpente, que começou essa guerra. Qual que é o propósito, meus irmãos, do Irã? Eliminar Israel. Mas sempre os Estados Unidos teve, meus irmãos, como aliado de Israel. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos investem milhões e milhões de dólares todos os anos no Egito, porque ali, meus irmãos, é uma barreira, é uma fronteira para proteger Israel. Então, quando você vê o mundo ameaçar Israel, é uma estratégia do inimigo, para que não se concretize o reino milenar. Porque no reino milenar, meus irmãos, Jesus que vai reinar. Amém? O texto que nós lemos: vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, uma antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Preste bem atenção, queridos. No reino milenar, o diabo estará preso no abismo. Grave isto. Hoje o inimigo está agindo. E como vocês têm visto, ele agir nas nações, inclusive na nossa nação.
na nação brasileira. Uma ação terrível do adversário. Ele será preso, amarrado, acorrentado por 1000 anos. Aqui, meus irmãos, é literal, 1000 anos de 360 dias mesmo. Aqui é a interpretação literal do texto. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se complete os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Então ele será preso, ele será amarrado, será colocado um selo sobre ele. No final dos 1000 anos, ele será solto por um pouco tempo. Para quê? Lembra do garotinho? Que muitos vão nascer durante o reino milenar, porque vai entrar, meus irmãos, um grupo de pessoas naturais que converteram. Agora eu vou buscar na memória de vocês Mateus capítulo 25, versículo 46. Lá fala, meus irmãos, do julgamento das nações. Julgamento das nações. Quando Jesus, meus irmãos, ele volta com uma igreja, no Apocalipse capítulo 19, ele volta com a igreja. Eu vou ler esse texto com vocês. Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Lembro do pastor Francisco, mas a sua esposa, que eu disse que faz parte da igreja, que foram arrebatados e desce para reinar com Cristo? É esses aqui. E seguiam exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho no furor da ira do Senhor Todo-Poderoso. Tendo no seu manto, na sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então viu um anjo posto em pé no sol, e chamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Lembra do pastor Rafael, que chegou no final da tribulação e não convertido? Vai morrer. Vai morrer. E os corvos vão comer a carninha dele. Mas só na apresentação, viu, pastor Rafael? Veja bem, irmãos, Jesus volta com a sua igreja no capítulo 19 de Apocalipse. Se você ligar o capítulo 19 com o capítulo 1 de Apocalipse, o capítulo 1 do Apocalipse faz uma apresentação de Jesus, com vestes talhares, cabelos longos e brancos, seus olhos como os de chamas de fogo, seus pés como reluzente. Vestes talhares, meus irmãos, fala de vestes de magistrados. Aquela toga que coloca sobre o ombro
do magistrado, ali é uma representação do poder que foi delegado para poder julgar, que um ministro, que um juiz tem. Então, Jesus, meus irmãos, ele volta como juiz. Seus olhos como chamas de fogo. Faz um julgamento com justiça, com lealdade, não com imparcialidade. A igreja volta, aqui meus irmãos, fala Vitronos. Capítulo 21 é o trono branco. É um trono que Jesus está sentado e julga todas as pessoas. Mas aqui, meus irmãos, há tronos. Mostra que o pastor Francisco, que representa a igreja, vai sentar juntamente com Cristo para julgar as nações. O que Jesus fala? As nações virão perante ele. Ele vai dizer: estive nu, não me cobriste. Estive com fome, não me deste de comer. Estive preso, não foste visitar-me. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então todas as pessoas, meus irmãos, que chegam ao final da tribulação, a igreja é arrebatada. Aqueles que não servem a Cristo entram na tribulação, passa pela tribulação, e muitos vão converter. Lembra do Timóteo? Que era um judeu que pregou o evangelho durante a tribulação, que também vai ser morto, vai ser martirizado. Vou falar sobre isso no texto. Ele morreu por causa do testemunho de Jesus e por causa do testemunho da palavra. Então ele prega o evangelho, pregou o evangelho para o casal. Eles converteram, aceitou a Cristo, mas converteu durante o período de tribulação. Chegou vivo no final da tribulação. Então, o pastor Rafael faz parte do grupo que não aceitou a Cristo, não serviu a Cristo, marchou no final ir contra Jesus. Por isso que o texto fala: o seu manto estava vermelho, todo salpicado de sangue. Lá no livro de Isaías 64, lá fala, meus irmãos, Jesus, o texto lá fala: o lagar eu pisei sozinho, não teve ninguém que me ajudasse. Todo o meu manto está salpicado. Ali, meus irmãos, agora aqui no verso 19, capítulo 19, então fala: o lagar eu pisei sozinho. Traz, meus irmãos, a figura da pessoa que pisava o lagar. O que é um lagar? Faz um entalho numa pedra e enche aquela pedra, aquele corte de uvas, e a pessoa então entra descalço naquele lagar para pisar as uvas, para extrair o suco da uva para poder fazer um vinho. E quando a pessoa estava ali pisando as uvas, ia salpicando as suas vestes, uma veste branca, uma veste de linho, ia salpicando do suco da uva. Então, quando Jesus fala: o lagar pisei sozinho, porque no final da tribulação, eu não vou entrar nesses detalhes com os irmãos por causa do tempo. A tribulação, meus irmãos, divide em duas partes. 3 anos e meio a primeira parte, os últimos 3 anos e meio a segunda parte. Como eu falei que Deus volta a trabalhar com Israel, lá no Apocalipse 12, mostra Israel, meus irmãos, a mulher que teve dores de parto
E o dragão se deteve de frente da mulher para devorar o filho quando nascesse. Está falando da nação de Israel. E lá fala, meus irmãos, que a mulher voou para o deserto, teve 2 asas de águia, e voou para o deserto, aonde Deus preparou lugar para que ela fosse sustentada durante 1260 dias. Você pega 1260 dias, você divide ali você vai encontrar 42 meses. 42 meses dividindo por 12 meses por ano, você vai ter 3 anos e meio. E o texto também, lá fala a respeito dessa proteção a Israel, aonde ela foi guardada por um tempo, tempos no plural, um tempo é um ano, 2 tempos, 2 anos, e a metade de um tempo. Então, um tempo, mais 2 tempos, 3 anos, e a metade de um tempo, 6 meses, 3 anos e meio. Por quê, meus irmãos? Por causa da aliança abraâmica, por causa da aliança mosaica, por causa da aliança davídica. Deus vai guardar Israel durante o período da tribulação. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Porque sem judeu não tem milênio. Então Deus guarda Israel, como no período lá do Egito, que veio, meus irmãos, as 10 pragas lá no Egito. Deus reservou, meus irmãos, a terra de Gósen, aonde colocou Israel. As pragas vinham sobre todo o território do Egito, mas lá onde estava o povo judeu, não vieram as pragas. Deus guardando, Deus protegendo, Deus cuidando. Vamos seguir o nosso texto. No Apocalipse capítulo 20, versículo 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então veja bem, irmãos. Chega o final da tribulação. Jesus disse então para aqueles que não aceitaram, não guardaram, não serviram, afastai-vos de mim. Depois vai dizer para um grupo: estive com fome, me deste de comer. Estive com sede, me deste de beber. Estive nu, me encobriste. Estive preso, foste me visitar. E eles perguntam: Senhor, quando é que fizemos isto? Ele responde: todas as vezes que fez um destes meus pequeninos, a mim o fizeram. Entra no gozo do Senhor, no reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Então ali, meus irmãos, é o casal que chegou ao final da tribulação, ouviram uma mensagem, converteram e agora entra como um corpo natural no reino milenar. Amém? No versículo 5, o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quando falo o restante dos mortos não reviveram, preste atenção nesse detalhe. Desde, meus irmãos, do início da humanidade, começou com Adão. Adão veio, seus filhos, Caim e Abel. Abel foi morto pelo irmão. Não há registro que Caim se converteu, mas não vou julgar. Mas todas as pessoas, desde o início da humanidade, que não serviram a Deus, no tempo, meus irmãos, de Adão,
tempo da Abraão, tempo dos profetas, Velho Testamento, todas as pessoas que não converteram, que não serviram a Deus e morreram sem Cristo, não vão ressuscitar. Mas todas as pessoas, desde o início da igreja, que aceitaram a Cristo, que serviram a Cristo, que morreram em Cristo, estes vão ressuscitar. Todas as pessoas do nosso tempo da igreja, que não serviram a Deus, que morreram, também não vão ressuscitar. Por isso que está dizendo aqui, o restante dos mortos não reviveram, até que se complete os 1000 anos. Veja, eu quero caminhar um pouco com os irmãos aqui, no capítulo 20. Nós temos aqui, meus irmãos, alguns o versículo 1 diz: vi, então vi. Este primeiro vi é uma sequência de fatos. Significa que logo após a batalha do Armagedon começará o milênio. Batalha do Armagedon é o final da tribulação, que Jesus vem e julga as nações. Uns serão lançados para dentro do lago de fogo, enxofre, e outros entram para o reino, reinar com Cristo. Este primeiro vi fala da prisão de Satanás por 1000 anos, para não mais enganar as nações. Sua prisão será no abismo. O diabo será preso, amarrado. Jesus, meus irmãos, estará reinando, governando com cetro de ferro. Nesse período, meus irmãos, o inimigo não vai atormentar as pessoas, enganar as pessoas, não vai fazer proposta para as pessoas. A juventude, a Bíblia fala, meus irmãos, que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e só o que pecar aos 100 anos que será julgado. Mostra, meus irmãos, que há uma longevidade durante o reino milenar. Por exemplo, quando houve o dilúvio, as comportas do céu se abriram. Tanto veio a água de cima como a água de baixo, e inundou toda a terra. Até o dilúvio as pessoas viviam 600 anos, 800 anos. Teve um que viveu 900 e poucos anos. Eu acho que eu não vou alcançar isso não. Quando, meus irmãos, antes do dilúvio, esses raios ultravioleta, que vai prejudicando a nossa pele, surgindo, meus irmãos, esses pezinhos de galinha que contrariam um pouco de nós, né? Quando houve o dilúvio, essa proteção, meus irmãos, ela acabou. No livro de Apocalipse, mostra, meus irmãos, uma reconstrução. Não tenha medo de ler o Apocalipse. O livro de Apocalipse não é um livro da destruição, é o livro, meus irmãos, da reconstrução. Gênesis que veio é o livro que mostra a destruição, mas o Apocalipse é o livro que mostra, meus irmãos, voltar ao estado original. Por isso que o homem no reino milenar volta a viver muitos anos, volta a viver, tem uma longevidade. Então as crianças vão nascer dos naturais, porque o pastor Francisco, mas a Camila, vão voltar com o corpo glorificado. Não vai viver, meus irmãos, como marido e mulher, não vai ter filhos.
Só os naturais que terão filhos. Por isso, meus irmãos, que a população vai crescer novamente. Aí, pastor, como é que vai ser isto? Então lembra do casal de glorificados, que faz parte da igreja, pastor Francisco e esposa, mas o casal ali que são naturais. Pastor, onde que a Bíblia fala disso, essa convivência de glorificado com naturais? Vamos pensar, meus irmãos, lá em Gênesis capítulo 18, do versículo 1 a seguir, quando o anjo do Senhor veio a Abraão, chamamos de teofania, uma divindade materializada, que Abraão, meus irmãos, começou a interceder por Sodoma e Gomorra. Então aqueles anjos vieram, se apresentou a Abraão, começou a conversar com Abraão. Abraão chamou Sara, falou assim, ó, faz um bolo, uma medida de 3 flores de farinha. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, até receita de bolo. E Abraão então foi lá no rebanho, pegou um bezerro cevado e coalhada, colocou na mesa e eles comeram. Abraão era natural. Os anjos, corpo glorificado, mas no entanto, meus irmãos, comeu. Jesus, meus irmãos, após a sua ressurreição, foi até a beira da praia. Lá estava Pedro liderando 6 discípulos. Voltou à pescaria. Como Jesus tinha alcançado Pedro lá no barco, quando Jesus subiu no barco de Pedro e pregou uma mensagem, Pedro impactado com a mensagem de Jesus, Jesus então diz, Pedro, volta a pescar. Pedro, Senhor, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Foi e fez uma grande pescaria, voltou maravilhado. Jesus disse, olha, não fique tão empolgado, mas vou fazer de você um pescador de homens. 3 anos e meio, Jesus caminhando com Pedro, ensinando para Pedro. Na reta final, Pedro nega Jesus. Pedro lidera uma equipe, volta a pescar novamente. Jesus tinha dito, vou fazer de você um pescador de homens. Foi atrás de Pedro, resgatou Pedro novamente. Aquele texto lá de João 21. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabe que te amo. Pedro, tu me amas, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Pedro, você me ama mesmo? Então apacenta minhas ovelhas. Logo em seguida, meus irmãos, Pedro prega o evangelho, quase 3.000 almas, rende aos pés de Jesus, ali concretizando aquilo que Jesus tinha prometido, vou fazer de você um pescador de homens. Então, meus irmãos, aqui, Jesus então, era corpo glorificado, lidando, preparou um peixinho na telha, bem gostoso. Eles chegaram, uma fogueira ali aquecida, o mesmo ambiente da noite da traição Jesus preparou, para mexer, meus irmãos, no emocional, no psicológico, e trazer uma cura na vida dele. Então, meus irmãos, a convivência no reino milenar, naturais e glorificado, vai ser lá como Abraão, preparando uma refeição abençoadíssima, e os anjos comeram, porque era uma teofania. Então nós, igreja, somos os glorificados, vamos vir para reinar com Cristo. Nós vamos, meus irmãos, governar. Preste bem atenção, trabalhe, dedique a sua vida, seja uma pessoa operante, que produz, que tenha resultado no reino, para você ter galardão, para você reinar com o Senhor. No livro de Coríntios, lá fala, meus irmãos, do tribunal de Cristo. Não é o trono branco, é o tribunal de Cristo. Então, as nossas obras vão passar pelo fogo. A que for ouro, vai permanecer.
É ouro, é prata, é pedras preciosas, é madeira, é feno e palha. São as classificações das obras. No final, a obra daquele que permanecer, a pessoa vai ter galardão. E o galardão, meus irmãos, vai te posicionar a sua posição no reino milenar. Pastor, o que nós vamos fazer no reino milenar? Nós vamos trabalhar. Como diz o pastor Antônio. O pastor Antônio fala assim, olha, não vamos ter eternidade para descansar. Pelo menos, meus irmãos, no reino milenar eu sei que nós vamos trabalhar. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 3. Irão muitas nações, dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Vocês lembram, aqui é o pessoal das antigas, uma canção. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder. Essa música foi feita na época da comunidade, só porque ela tem uma visão doutrinária diferente. Porque para a comunidade, eles são amilenista. Para eles, Jesus já está reinando. O mundo vai melhorar cada vez mais, até que chegue a perfeição. Essa é a visão. Os reis da terra virão a ti e buscarão as tuas leis. No reino milenar, meus irmãos, Jesus estará reinando. É de Jesus, meus irmãos, que sai todo o governo. Lembra da aliança davídica? Terá um sucessor do teu trono, jamais passará, será eterno. Jesus, meus irmãos, senta no trono para poder governar. E todas as nações virão a ele para aprender as suas leis. É isto. Vamos seguir o texto. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Transformarão as suas espadas. Os agrônomos vão gostar. A agricultura será o forte no reino milenar. As armas de guerra, meus irmãos, o investimento em armas de guerras, como hoje os Estados Unidos, o maior poder bélico do mundo, e outras nações que estão armadas até o dente com bombas atômicas, avião não tripulável e tantos armamentos de guerra, serão transformadas em podadeiras, máquinas agrícolas. Então o forte no reino milenar será, meus irmãos, a agricultura. Eu costumo brincar que eu vou tomar conta dessa região aqui de Rio Verde, plantar muita soja, produzir muita alimento para as pessoas. Outros vão lá para a região de Uranda para produzir muita melancia e assim por diante. Então no reino milenar, meus irmãos, nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Ezequiel 34 faz uma menção, cita o nome de Davi, que Davi participará no pastoreio.
Preste atenção, queridos. Nós temos que trabalhar hoje obras que vão permanecer, que vão fazer para Deus, não para os homens. Servimos os homens, mas servindo a Deus. Quando passar suas obras pelo fogo, que seja ouro, que seja prata, que seja pedras preciosas, que seja madeira. Madeira, meus irmãos, faz coisas lindas. Eu fiquei 13 anos na região norte. Lá saía mais de 1000 caminhões todo dia, cheio de madeira da cidade. Tinha muita marcenaria. O pessoal fazia móveis muito bonitos. Hoje o pessoal trabalha muito com MDF. Mas quem sabe trabalhar, meus irmãos, com a madeira, entalhar madeira, fazer algo adornado da madeira, a madeira faz coisas belíssimas. Tem valor agregado na madeira. Então, se a sua obra for madeira, ainda você vai ter galardão bom. Depois da madeira, meus irmãos, vem o feno. Feno faz uma silagem. Tem um valor nutritivo para o animal. Depois palha. Palha, meus irmãos, quando pega fogo algo que é de palha, passa rápido, não permanece. Algumas pessoas ainda trabalham o artesanato com a palha, mas são pouco. Então, o seu posicionamento na vida cristã, servir a Deus no reino, vai te posicionar no reino milenar. Porque você vai trabalhar. Você vai estar lá com o corpo glorificado, lidando com os naturais durante 1000 anos. Aqui, meus irmãos, mostra o grupo, que é o grupo representado pelo Timóteo, que vão viver, vão pregar o Evangelho e vão ser mortos por causa do testemunho da palavra. Espero que todos que estejam aqui nesta manhã são pessoas convertidas. São pessoas que servem a Cristo, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas se Jesus voltar hoje, se você não é convertido, você não vai subir. Você precisa de converter. Você precisa de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Você pode ser uma pessoa que durante o período de tribulação, você converte e passa a caminhar com Cristo, passa a pregar o Evangelho para Cristo. E durante esse período, meus irmãos, durante esse período, você como uma pessoa que aceitou Jesus durante a tribulação e está pregando o Evangelho, você vai ser morto, por causa do testemunho da palavra. Pode estar aqui o exército chinês nessa região, intolerante à pregação do Evangelho, e alguém te denunciar que você está pregando o Evangelho. Vai bater na sua porta e vai dizer: você é um cristão? Você vai dizer: eu sou um cristão. Você nega a Cristo, ou senão você vai morrer. E você vai decidir, vai assim: olha, eu não nego Jesus. Por isso que o texto fala, aqueles que foram mortos por causa do testemunho de Cristo e da palavra, vão morrer, vão ressuscitar e vão fazer parte do reino. Se a pessoa, meus irmãos, durante a tribulação, não aceita a Cristo, não confessa Jesus como Senhor e Salvador, morre, não tem oportunidade nenhuma, não será salvo. Mesmo, meus irmãos, passando por todo o sofrimento,
Porque na tribulação, meus irmãos, põe sofrimento. Põe sofrimento. Então, durante o milênio, meus irmãos, é um reino de paz. Vamos lá em Isaías, capítulo 11. Eu já estou finalizando já. Só para os irmãos ver como que vai ser o ambiente no reino milenar. Olha aqui, meus irmãos, a aliança davídica. Do trono de Jessé sairá um rebento, que é Davi. E das suas raízes um renovo, falando de Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. É o governo de Jesus. Como que ele vai governar? Como que ele vai reinar? Não julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Você já viu isso hoje? Um lobo andando com o bezerro junto? Mas no reino milenar você vai ver isto. A vaca e a ursa pastarão juntos, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Isso é o reino milenar, meus irmãos. A natureza vai ser transformada, vai ser mudada. A questão climática vai ser mudada. Eu não tenho tempo para poder mostrar todos esses detalhes para os irmãos. Mas tudo será, meus irmãos, mudado. É Jesus reinando. O reino de Deus, meus irmãos, esse projeto está no coração de Deus, meus irmãos, desde a criação do mundo. Multiplicai-vos e enchei a terra. Esse era o propósito. Aonde chegasse, meus irmãos, o homem chegaria à imagem e semelhança de Deus. Na imagem física. Quando eu era novo convertido, meu irmão me perguntou: Zé Wilson, como que é Deus? Eu falei: olha para mim que você vê Deus aí. Eu pensei que Deus era moreninho igual eu. Aí seria moreninho, seria loiro, seria alto, seria baixo. A imagem e semelhança de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, Deus é puro. Essa é a imagem de Deus. Aonde o homem chegasse, meus irmãos, chegaria a imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado, meus irmãos, destruiu, corrompeu. O reino milenar, meus irmãos, volta o estado original. O homem viver uma longevidade. A natureza dos animais será mudada. Há uma convivência pacífica. Nesse mesmo dia a Síria passará. Não, aqui não vou comentar aqui não. Aqui, meus irmãos, chega o final do milênio, chega o final dos 1000 anos, o diabo é solto, ele é solto. Lembra, eu falei, por um pouco tempo, para seduzir as nações.
Isso mostra, meus irmãos, durante o milênio, para mostrar, meus irmãos, que o homem ele é pecador, o homem ele é mau. Lembra do garotinho, filho dos naturais? A população cresceu, se multiplicou. Agora o diabo é solto. E muitas pessoas no reino milenar, naturais, que converteu no reino milenar, meus irmãos, Jesus governando com sete ferros, não vão fazer o que quer, estará no domínio de Cristo, mas não se converteu o coração. O diabo vem seduzir, e eles vão marchar como areia na praia do mar contra o Senhor. Eles irão contra o Senhor, vão marchar contra o Senhor. Eu não tive tempo de comentar, mas no início, o anticristo e o falso profeta, que é a besta que emerge do mar, capítulo 3, e a besta que emerge da terra, um sistema político e um sistema religioso governado por um homem, que o mundo clama por um líder mundial, e o mundo clama por uma unificação da religião. Tanto a besta como o anticristo vai inaugurar o lago de fogo. O diabo será amarrado, e o diabo vem seduzir as nações. E os filhos dos naturais, que não se converteram, vão partir contra Jesus. Com o sopro de sua boca, destruirá o diabo e os seus seguidores. Aí, meus irmãos, vem o final do reino milenar e vem, meus irmãos, o juízo do trono branco. Aí, desde o início da humanidade, que não se converteram, as pessoas que viveram no Velho Testamento, que não converteram, as pessoas que viveram no período da igreja não se converteram, as pessoas que viveram no reino milenar e não se converteram, vão comparecer diante do juízo do trono branco, e cada um será julgado segundo as suas obras, para receber a sua punição eterna. Eu espero que nenhum de vocês que estão aqui enfrenta o juízo do trono branco, que seja pessoas convertidas, pessoas que estão servindo a Cristo, pessoas que vão reinar com Cristo. Amém? E se por acaso tem alguém que não está servindo a Cristo, ou mesmo pensando que está servindo, mas não tem a convicção, aceita Jesus, caminhe com Jesus, porque, meus irmãos, o futuro para aqueles que não têm Cristo é terrível. É terrível. É muita dor, é muito sofrimento, é muita angústia na alma. Então, caminhe com o Senhor, sirva o Senhor e almeja reinar com Cristo, porque o reino milenar, meus irmãos, começa com os naturais e com os glorificados, que somos nós, que volta para reinar. E lá no reino milenar vai surgir o terceiro grupo, que é os filhos dos naturais, que precisa também de converter, mas isso, meus irmãos, é um problema deles no futuro. Amém? Vamos colocarmos de pé. Espero que tenha aberto um pouco a mente dos irmãos. É um assunto que muitas vezes a mente da gente fica bem elétrica, de querer entender, mas a igreja, meus irmãos, está dando muita oportunidade para a sua membresia. Eu quero dizer para vocês, eu tenho acompanhado o Seiva, o projeto do Necta e o projeto, meus irmãos, do CETEBAN. O Seiva é um curso básico, mas quero dizer uma coisa para você, é uma
grande ferramenta para você se tornar um professor, se tornar um pregador do Evangelho, se tornar, meus irmãos, um missionário, se tornar um pastor, ser um pregador da palavra de Deus, vir ter entendimento, meus irmãos, das doutrinas, como essa doutrina que eu estou ensinando para os irmãos. Você, estudando a palavra, você vai ser totalmente edificado, abençoado e equipado com essas ferramentas. Sem, meus irmãos, estudar a Bíblia, você nunca vai chegar a ter um conhecimento profundo, ser uma pessoa que lê um texto e tem um entendimento do texto. Então aproveita essas oportunidades que a igreja está proporcionando, amém? Senhor Jesus, nosso coração é grato ao Senhor por esta manhã. Esta manhã, meu Pai, abençoada, onde o Senhor, meu Pai, com certeza trouxe um entendimento no coração, meu Pai, da tua igreja a respeito do reino milenar. Deus, que todos aqui, meu Pai, seja, Senhor, literalmente pessoas convertidas, consagradas, pessoas convictas, pessoas, meu Pai, que levam com seriedade a vida cristã, porque nós temos um futuro, nós temos, meu Deus, algo de aliança com o Senhor. Deus, e nós queremos reinar contigo. Deus, queremos fazer parte do reino, queremos fazer parte, meu Pai, daquele exército que vem com o Senhor para poder reinar, meu Pai, sobre as nações. Deus, queremos, meu Pai, ter posição no reino do Senhor. Deus, como trabalhadores, como pessoas, meu Pai, que vão participar. Deus, prepara a tua igreja, trabalha conosco. Deus, nos ensina a servir o Senhor. Deus, e quando vier o arrebatamento, Deus, quando vier, meu Deus, o tribunal de Cristo, Deus, que as nossas obras ao passar pelo fogo, Deus, sejam obras, meu Pai, relevantes, obras, meu Pai, que perseveraram, obras, meu Deus, que vão nos classificar, meu Pai, com galardão, para poder servir juntamente com o Senhor no reino milenar. Abençoe, meu Deus, a tua igreja ao voltar para casa. Abençoe, meu Deus, o nosso retorno, um almoço, meu Pai, abençoado para cada um de nós. Em nome do teu Filho Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vá em paz, que o Senhor vos abençoe, vos acompanhe e tenha um restante de dia abençoado. E até às 19h30, em nome de Jesus. Antes da gente encerrar esse momento maravilhoso que nós vivemos juntos, eu quero fazer um convite muito especial para você. Tudo que nós vivemos aqui, a palavra, a oração, a edificação, não pode ficar só aqui. E Deus quer usar você para alcançar muitas vidas através disso. Então vamos lá, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal da nossa igreja, ativa as notificações, pega esse link, manda para quem Deus colocou no seu coração e juntos nós vamos cumprindo essa missão do ID também de forma digital. Nós somos uma família IBNC que vive junto em comunidade como igreja, mas nós também somos uma família digital e eu conto com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.